Bom dia! A Europa vive hoje um período de turbulência política, econômica e social. A crise iniciada em 2008 nos Estados Unidos afetaram e ainda afetam o continente com força. Há 4 anos começava uma bolha no sistema financeiro norte-americano, que teve como propulsor o financiamento de imóveis, negócio que estava em constante crescimento, tendo valorizações exorbitantes dos imóveis em pouco período de tempo. Um negócio de financiamento cresceu tanto que os investidores e bancos vendiam casas às pessoas sem a renda necessária para pagar. Este financiamento ficaram conhecidos como subprimes. A constante alta dos preços, aliado com a inadimplência dos clientes, subprime, criaram uma bolha no sistema imobiliário. Os grupos de investidores que vendiam os financiamentos quebraram. Não tinham dinheiro, pois não vendiam mais os planos e o preço caiu muito, não dando possibilidade de grandes lucros. O mais famoso deles, que desencadeou a crise, foi o Lehman Brothers. Após os grupos de investidores, foi a vez dos bancos declararem a falência. Com a falta de pagamento e os constantes despejos, os preços das residências caíram e o dinheiro que deveria chegar pelo financiamento não estava disponível por falta de pagamento. Os investimentos públicos para salvar essas instituições e bancos foram enormes, mas até hoje sente-se os impactos da crise. No atual mundo globalizado, uma crise menor que seja irá repercutir por todo o globo, tendo muitas vezes suas economias gravemente afetadas. Foi o ocorrido na Europa. Em países como a Grécia e Espanha, a situação é muito mais grave que a vivida pelos estadunidenses. A economia não só desses países, mas de quase toda a Europa está comprometida, como vemos no gráfico. A União Europeia proíbe o comprometimento de mais de 60% do PIB para pagamentos de dívida, e o déficit não pode passar de 3%. Medidas que garantem a saúde financeira do bloco. Entretanto, como vimos, a situação não é bem essa. A interdependência dos países alastra a crise. Os países pertencentes à zona do euro são os mais prejudicados. Qualquer turbulência econômica em algum desses países afeta os demais. Para evitar a dispersão da crise pelo bloco, o Banco Central Europeu, junto ao FMI, adotaram uma série de pacotes para frear o crescimento do déficit. Nos países, o plano é chamado de Troika e visa injetar trilhões dos países para salvar suas economias. Bem simples de se resolver, não é? Não, essas medidas trazem sanções desastrosas para o povo europeu. Para o pagamento desse empréstimo, os países têm de cortar bilhões de gastos públicos. Isso inclui educação, saúde, impostos, redução de salários e demissões. É possível ter uma noção da gravidade desse problema ao analisarmos a tabela do desemprego na Europa. Como essas, mostram que a crise extrapola o campo econômico e entra no âmbito social e até mesmo político. Protestos contra os cortes públicos são cada vez mais frequentes no continente, onde principalmente os jovens, mais prejudicados com os cortes, atuam massivamente e resistem confrontos contra a polícia. Em meio ao caos instalado, o primeiro passo para a mudança parece ser a substituição do governo vigente, independentemente se este é de direita, centro ou esquerda. Em momentos de crise, é comum o apoio a partidos extremistas, tanto de direita como de esquerda. O exemplo mais claro dessa mudança é vista na França, onde o ex-presidente Sarkozy, antes visto como um grande líder, é derrotado pela esquerda que assume com a promessa de tirar o país da crise. Promessa esta adotada pelos demais novos líderes que surgem no continente. Se superar essa crise na Europa, os cuidados com a aceitação de empréstimos e medidas de cortes dos gastos públicos são de vital importância. O momento difícil vivido é perigoso para a população desses países. A terceirização de serviços públicos é tentador para se reduzir gastos. Entretanto, a qualidade de vida e a garantia de emprego não podem ser tirados facilmente. E não serão. Os protestos vistos na mídia mostram a luta das populações em busca de superação, nem que para isso seja necessária a força bruta. A crise está longe de ter fim. Resta-nos aguardar o melhor para o continente. Sem solução, em pouco, a crise afetará todo o globo.
Por isso, a atenção de líderes globais é de vital importância para a recuperação não só do maior bloco econômico do mundo, mas do mais tradicional continente ocidental.